Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Olá e bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Super Talks, o podcast da Super Brands. Hoje vamos convidar a embarcar numa viagem que vai obviamente além fronteiras e que nos faz voar pelo mundo a partir de Portugal, com destino pelos 4 cantos do mundo. Portanto, de Portugal para o mundo é mesmo o tema do nosso episódio, e nós efetivamente sabemos que há marcas portuguesas que fazem história lá fora, há várias vezes, vários anos, e uma dessas marcas obviamente é a TAP. A forma como a TAP ousa sonhar, enfrentar desafios e quebrar barreiras fez com que obviamente se tornasse uma marca icónica no país, mas também no estrangeiro, portanto nos dois mundos, no nosso e no mundo geral. Fundada em 1945 pela mão de Humberto Delgado, uma personalidade que então estava ligada à aeronáutica civil, para além de ser uma companhia aérea portuguesa, é obviamente um símbolo importante do país. Nesta viagem, obviamente, seria muito importante ter connosco uma pessoa ligada à marca e por isso temos connosco a Mónica Quartim. Mónica, muito bem-vinda e obrigado. Obrigada. A Mónica é licenciada em Audiovisual e Multimédia pela Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa e começou a sua carreira no meio audiovisual, mas rapidamente abraçou esta área do marketing, não é? Portanto, atualmente é Brand Coordinator da TAP, uma casa onde estás há 17 anos. É isto? É verdade. É 17 Tempo anos. voa. Tempo voa num instante. Literalmente. Muito bem. A Mónica foi obviamente responsável também pelo lançamento do novo posicionamento da marca TAP. Isso é um tema obviamente sempre muito importante. Portanto, Mónica, vamos aqui abordar muito este tema, falar de Portugal, falar do mundo, e podemos começar exatamente por este tema da TAP em si, da marca em si. É uma marca obviamente referencial em Portugal. Gostávamos que falasse um bocadinho sobre isso, sobre a história desta marca, de como é que ela vai evoluindo e o contexto que tem nos dias que correm e no que já passou. Então, a TAP desde a sua criação tem como missão representar Portugal, não é? E eu acho que isto é, só de si, já é uma missão com uma grande responsabilidade em cima. E outro facto que muita gente que não conhece, que é quando nós dizemos que somos embaixadores de Portugal no mundo, isso é realmente verdade, porque mesmo os nossos aviões, quem entra num avião da TAP em qualquer lado no mundo está a entrar em território português. Portanto, dentro de um avião da TAP aplicam-se leis portuguesas. Isto significa que nós temos embaixadas voadoras pelo mundo inteiro. Isto é uma grande responsabilidade, não é? Já era uma grande responsabilidade por si só representarmos o nosso país, e disseste muito bem, a TAP é sem dúvida um símbolo de Portugal lá fora. E portanto isso tem estado presente na história da marca desde a sua criação. Mais recentemente, eu acho que o facto de o país em si ganhar uma visibilidade muito maior acabou por trazer também alguns benefícios em termos de visibilidade da marca em alguns mercados onde se calhar é mais difícil trabalhar esta visibilidade. E só veio reforçar o orgulho, não é? Em sermos portugueses e em representarmos este país que tanta gente gosta e que tanta gente que experimenta quer voltar. Pronto, e portanto, obviamente sendo a TAP uma marca portuguesa, mas que está presente nos vários hemisférios ao nível mundial, isto leva-nos obviamente àquilo que é o tema que nós também queríamos aqui hoje abordar, e obviamente é importante ter uma visão de pessoas que dominam estes temas, como é o teu caso, que tem a ver com isto, ou seja, as marcas em Portugal muitas vezes podem ser marcas efetivamente muito nacionais ou podem ser efetivamente marcas internacionais, e a TAP surge-nos aqui como um exemplo também disso, ou seja, a TAP inicialmente era as iniciais de transportes aéreos portugueses, e agora na verdade a TAP assume do ponto de vista da sua marca como TAP Air Portugal, ou seja, há aqui uma visão de ter internacionalizado a própria designação, não largando a designação TAP. Isto acontece muito com as marcas portuguesas, ou seja, há marcas portuguesas com nomes nacionais que existem e que são reconhecidos internacionalmente, uma Galp, uma Aque Brito, o próprio CR7, não é? Que é uma marca portuguesa conhecida a nível internacional, uma Vista Alegre, mas na verdade nós também temos nomes de marcas que são
portuguesas que muitas pessoas não sabem que são portuguesas porque elas nascem com nomes internacionais. Uma Line of Porsche, uma Fly London, uma Sakura, e obviamente aqui a TAP neste momento já também com este conceito do Air Portugal. Ou seja, O Air Portugal não é novo. Não é novo, mas é assumidamente uma internacionalização, porque Portugal é um país, não achas que tem muito este conceito nacional e internacional? Eu acho que chegou a haver uma altura, e falávamos há pouco sobre isso em off, e isto é comum a outras companhias aéreas na Europa, em que a marca acaba por ganhar uma visibilidade muito maior do que o próprio país. E isto acontece com Portugal e acontece também com uma KPLM, por exemplo, com uma Holanda, não é? Muita gente não sabe sequer que a KPLM é holandesa. E na altura o Air Portugal surge, creio que por volta dos anos 60, 70, portanto, quando há um rebranding e é assumidamente... Portanto, aí eu acho que é assumidamente a ligação de Portugal ao mundo, não é? E eu acho que ocorre também ali pós 25 de Abril, em que já nos podemos assumir como a ligação de Portugal ao mundo e o mundo a Portugal, que antes do Estado Novo é curioso porque na criação dos transportes aéreos portugueses, a justificação para criar a TAP é de que ia ser a ligação de Lisboa, da metrópole, às colónias, na altura hoje, ex-colónias. Porque não era bem visto, não era bem visto, era questionável esta ligação ao mundo, não é? E de facto acabamos por cumprir o propósito desta ligação de abrir os horizontes do país muito mais depois do 25 de Abril. Houve uma altura em que assumimos de forma mais reforçada o TAP Portugal e cai o Air, mas rapidamente percebemos que, sendo a marca menos conhecida em alguns mercados que eram estratégicos para nós, era importante associar TAP Portugal a uma companhia aérea e regressa aqui o Air já em 2016, 2017. Ou seja, este tema da relação que obviamente existe, porque Portugal é obviamente um país pequeno comparando com muitos outros países, e as marcas obviamente muitas vezes têm que tomar esta decisão de não trabalhar apenas para o próprio país e trabalhar em nível internacional. Esta responsabilidade das marcas portuguesas que operam lá fora, esta utilização, por exemplo, de designações internacionais é uma coisa que lhes dá uma maior projeção, também acaba por dar uma maior projeção ao país. Como é que tu vês isto? Qual é a tua visão sobre este tema? Ou seja, porque é que temos marcas de facto com o nome e a sua designação muito nacional, mas depois temos outras que são criadas e nascidas em Portugal com designações até internacionais. Portanto, isto tem a ver com o quê? Com a amplificação do próprio país, com a amplificação do próprio negócio. Nesta visão da marca, como é que tu entendes que isto pode ser importante para um lado ou para o outro? Eu acho que depois também depende do setor em que estamos a trabalhar, exatamente, da indústria, não é? Portanto, a TAP, enquanto companhia de bandeira, tinha quase essa responsabilidade em representar aqui a essência de Portugal, não é? A cultura portuguesa, o país, e em assumir-se como uma marca portuguesa, aliás, nós continuamos a ter a língua portuguesa, não é? Fazemos questão de falar em português nos nossos aviões e na nossa comunicação. Portanto, temos essa missão de representar Portugal. Acredito que outras marcas que nasçam com uma gênese diferente e que, portanto, estão muito mais focadas em conquistar certos setores, certos mercados, certos públicos, vejam uma vantagem em descolar-se do país, porque, na verdade, o país, a marca Portugal, se calhar não tem tanta relevância e optam por outro tipo de posicionamento. Pronto, no caso da TAP, o nosso posicionamento é precisamente o somos portugueses, tal como dizemos no manifesto, somos portugueses, somos de abraço e, portanto, queremos muito ser uma montra daquilo que Portugal tem de melhor. Do ponto de vista, na tua visão agora mais abrangente, do ponto de vista das marcas em si, estas iniciativas que são, no fundo, decisões que são tomadas por pessoas que estão à frente de diferentes negócios, quando se assume efetivamente a criação de uma marca com uma designação multinacional, isso é uma vantagem face à dimensão do país ou é um desafio muitas vezes? Porque acabas por competir com, por exemplo, se é utilizada uma designação em inglês, que é uma das línguas mundiais, obviamente acaba por se competir com muito maior número de competidores.
Na perspectiva da marca, como é que tu vês esta vantagem e desafio que se coloca, por exemplo, ao assumir uma designação internacional? Pronto, o exemplo que dei, o Line of Porsches, a Fly London, uma Sakur, por exemplo. Isto é um desafio? É um desafio ou é uma grande vantagem que isto pode trazer às marcas? Pergunta para $1 milhão. Ou de euros, conforme possamos preferir. Eu acho que quando nós pensamos a identidade de uma marca, também queremos pensar naquilo que diferencia a nossa marca das outras, não é? Portanto, se os valores que nós defendermos nos diferenciarem das outras marcas que existem no mercado e por acaso esses valores estão intimamente ligados a Portugal e se houver uma associação ao nosso país, isso vai ser mais reconhecido pelos clientes. Acho que as marcas têm a ganhar com isso. Lá está, depende muito da indústria. E falando um bocadinho no exemplo da KPLM, eles sentiram necessidade de mostrar ao mundo que eram holandeses e, portanto, fizeram um rebranding em que tem KPLM Dutch Airlines, precisamente para implantar a ideia de que nós somos holandeses. Portanto, quando viajarem para a Holanda é com a KPLM. Neste tipo de mercado, por exemplo, aviação, isso pode fazer sentido, pode ser uma oportunidade e ainda para mais quando o país começa a ganhar mais visibilidade, mais relevância, começa a ser mais procurado, então aí tudo que seja companhias de bandeira tem a ganhar em associarem-se à marca do respectivo país. Esse conceito é muito interessante, o da companhia de bandeira, porque dá obviamente esta visão de que houve países já com mais do que uma marca, obviamente, se pensarmos nos Estados Unidos, tem mais do que uma empresa, obviamente, e isso acontece em várias áreas de negócio também, ou seja, dentro dos próprios países nós temos marcas com o conceito nacional e com o conceito internacional. Sim. Mudando aqui um bocadinho na área, nós em Portugal temos um exemplo muito interessante, uma Sagres, uma marca com a designação nacional e a sua sociedade é internacional. Uma Superboc é o contrário, o nome até é um bocadinho internacional e tem uma sociedade nacional. Nesta tua perspectiva, olhando para o panorama geral, estes desafios e as oportunidades que se podem colocar, se tivesses que dar o teu contributo na criação de uma marca, obviamente não há soluções perfeitas, num país com a dimensão de Portugal, sentes mais valor nas marcas de designação nacional ou de designação mais internacional, sendo um país que obviamente fala todas as línguas e com grande à vontade também? É uma pergunta curiosa. Não, porque eu acho que temos vindo a assistir a um fenómeno que é com a globalização. Eu acho que houve a tentação de internacionalizar mais os nomes das marcas e as identidades e ao mesmo tempo acabamos por criar marcas tão parecidas umas com as outras que a diferenciação entre elas acaba por ser mais difícil e acho que acaba por haver uma busca daquilo que é local, daquilo que é único de uma certa região ou de uma certa origem e o facto das marcas adotarem nomes da sua nacionalidade e isso acaba por trazer aqui um efeito mais interessante, mas acho que tem sido uma tendência dos últimos anos e eu vejo isso muito. Havia sempre a tentação de criar nomes mais internacionais e temos grandes marcas que optam por manter o nome na sua língua local e estou a pensar uma grande marca Deste o exemplo de uma Vista Alegre que o nome... Uma Vista Alegre, claro, continua a manter o seu nome e é reconhecida internacionalmente. Voltando aqui ao tema de uma marca que tu geres e que obviamente faz parte da nossa história e da nossa representação a nível internacional, ao longo do tempo que iniciativas é que tu sentes que foram permitindo de facto esta valorização da marca TAP e que no fundo permitiram esta expansão e o próprio crescimento também? Ou seja, há algumas iniciativas que achas que tenham sido excelentes exemplos de como é que a marca pode internacionalizar-se e ir ganhando essa visibilidade? Bom, nós tivemos um grande investimento há uns anos em alguns mercados muito estratégicos para nós, que nos ajudaram aqui a fazer crescer imenso a marca, como é o caso do Brasil e mais tarde dos Estados Unidos, América do Norte.
E para isso contribuiu aqui muita coisa. Contribuiu o facto de termos investido numa frota mais moderna, portanto isso ajuda muito a fazer aqui também rejuvenescer a imagem da marca nestes mercados. Portanto, houve uma altura em que tínhamos uma frota bastante mais antiga e isso ressentia-se em alguns mercados, não é? Que valorizavam o facto de se o avião era mais ou menos moderno. Portanto, ajudou muito a questão de mudarmos a percepção da marca no que diz respeito ao produto a bordo que oferecíamos, ao conforto a bordo, porque uma frota mais moderna também traz mais conforto, não é? E, portanto, conseguimos criar aqui um produto competitivo, depois com a ajuda de outros produtos associados, como o caso do Portugal Stopover, que é muito valorizado a partir destes mercados, não é? Que permite que os clientes prolonguem a sua escala em Lisboa ou Porto antes de seguirem para o seu destino final na Europa sem custos adicionais, e hoje em dia até podem reservar um segundo destino com desconto, mas pronto, é a criação destes produtos pensados para as necessidades daqueles mercados e para as necessidades daqueles clientes, que são muito diferentes conforme o mercado. Pois, em termos de desafios de marca, realmente temos que ter em conta aqui muitas variantes, porque temos clientes muito diferentes, claro, à procura de viagens muito diferentes. Mas acho que sem dúvida também ajudou algumas parcerias estratégicas, o facto de pertencermos à Star Alliance e de podermos oferecer aqui uma grande rede de destinos pelo mundo inteiro, o facto do cliente poder usar as suas milhas que já ganhava nos seus voos domésticos nestes 2 países e que depois pode usar para viajar para a Europa e vice-versa. Portanto, tudo isso acabou por contribuir aqui para um aumento da visibilidade da marca e da notoriedade da marca, que é bastante grande hoje em dia no Brasil e tem vindo a aumentar nos últimos anos nos Estados Unidos, particularmente nos estados por onde operamos, porque se olharmos para os Estados Unidos no seu todo é avassalador. Portanto, pelo menos nos estados onde operamos temos vindo a ver a curva a subir em termos de notoriedade da marca. Muito bem, em termos dessa relação que tem havido e o contributo que obviamente uma marca de referência como a TAP dá ao nosso país, na tua visão, como é que se tem conseguido fazer esta conciliação entre um objetivo internacional, que existe sempre dentro da aviação, seguramente, mas como é que há este envolvimento com a cultura portuguesa? Tu disseste agora, e bem, nós fazemos questão de que internamente, e eu sei isso porque sou cliente e portanto viajo também muito com a TAP, a abordagem é sempre feita, começa por ser feita em português, depois obviamente a utilização de línguas internacionais, mas como é que é feito esse envolvimento entre a própria marca e a cultura? Como é que se tenta fazer isso ao longo do tempo? Isso tem vindo a acontecer, há bons exemplos disso, não é? Sim. Eu acho que o representar a cultura portuguesa pode ser feito aqui em muitos níveis, não só através da língua, mas na forma como recebemos os nossos passageiros e o sermos reconhecidos pela nossa hospitalidade, pela nossa simpatia, que normalmente são características que apontam também aos portugueses. E, portanto, se nós queremos levar o melhor de Portugal ao mundo, nós temos que levar mesmo o melhor que existe nos portugueses connosco, não é? E acho que esta forma de estar e de receber os clientes é muito importante. Tem a ver também aqui com que depois acaba por estar ligada à nossa estratégia, ao foco no cliente, em garantir que prestamos um serviço com uma boa qualidade, e temos vindo a trabalhar muito nisso. Mas voltando aqui à questão da cultura portuguesa e da Portugalidade, garantir que quem viaja connosco tem uma experiência verdadeiramente portuguesa, não é? Quer na comida que vai comer a bordo, ou nos produtos de parceiros, marcas históricas que também representam Portugal lá fora, que vai encontrar a bordo também, nos vinhos, que pode provar mesmo antes de chegar ao nosso país, portanto vinhos portugueses. E eu trazia aqui um número porque acho que é prova desse esforço que tem sido feito, e não só naquilo que é o nosso serviço de bordo, no nosso produto a bordo, mas mesmo no nosso funcionamento. Portanto, nós temos cerca de 1.300 fornecedores nacionais que acabam por voar connosco também, não é? E chegar mais longe connosco também. Portanto, acaba por ser uma marca que leva muitas marcas nacionais atrás.
Portanto, essa questão da cultura portuguesa é muito importante e é quase uma responsabilidade nossa, claro. E aqui acho interessante isso, até porque de facto há essa representação da cultura portuguesa. Eu acho que podemos ver isso, qualquer pessoa que de facto embarca a bordo consegue ver isso, mas também é muito interessante ver o contrário. Por exemplo, eu sinto isso quando viajo, nomeadamente com alguns materiais de audiovisual que são apresentados, onde é muito interessante, por exemplo, ver como é que se acolhem pessoas estrangeiras a falar um português que vão aprendendo, não é? E é muito interessante, por exemplo, eu acho muita piada quando embarca a bordo de um avião ver esse filme de apresentação de várias coisas com estrangeiros a tentar falar português. De facto, Portugal é um país que tem também muitas pessoas de outros países a bordo do país, neste caso. E é muito interessante, de facto, essa abordagem que vai sendo feita, e é um formato interessante de como é que se consegue conciliar a Portugalidade com o conceito internacional, e a marca acaba por ser um bom exemplo nisso. Colocava aqui uma outra questão relativamente a isso e que tem a ver com esta questão, que é, nós temos um mercado que obviamente é cada vez mais global, as concorrências vão avançando em todos os setores, e nessa matéria quais é que são na tua visão os maiores desafios, mas também as maiores oportunidades que as marcas portuguesas podem encontrar lá fora? Ou seja, há desafios e há oportunidades. Como é que tu vês aqui, que se puderes deixar aqui algumas recomendações, algumas visões de quem obviamente trabalha com uma das marcas que obviamente tem mais este desafio seguramente, mas também mais estas oportunidades? Sim, eu acho que há pontos que acabam por, dependendo do mercado que estamos a falar, do país, do produto que estamos a vender, mas conseguimos que algumas coisas que pareçam desafios possam ser noutros sítios, noutros contextos, oportunidades, não é? E, por exemplo, o facto de termos mercados onde operam muitas companhias aéreas, muitas low costs, e temos aqui um grande desafio em termos de concorrência, mas depois termos também a oportunidade de operar rotas em certos países cujo único voo direto para a Europa é operado pela TAP, não é? As maravilhas ou não portanto, a internacionalização permite aqui encontrarmos muitas oportunidades, porque conseguimos encontrar targets muito diferentes de país para país. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que é o objetivo da marca e com as necessidades, no fundo, responder a alguma necessidade que exista naquele mercado, não é? Portanto, quanto mais relevante for, mais garantido é o sucesso, não é? Portanto, é estar atento, acho que é mesmo estar atento àquilo que são as necessidades daqueles potenciais clientes, o que é que eles procuram, o que é que nós temos para oferecer, se há um fit, e a partir daí definir o negócio, não é? Deixava aqui uma curiosidade, uma questão que é interessante, obviamente, para quem lidera e tem este know-how sobre estas áreas da estratégia, de comunicação, de marketing, das marcas. Muitas vezes acontece, obviamente, em marcas como a TAP é um exemplo, nós operando em mercados diferentes, os mercados têm, obviamente, contextos diferentes. Isto faz com que, independentemente de poder haver uma estratégia solidificada, depois na prática as coisas têm que ser feitas de forma diferente. Que sugestões é que tu deixavas, por exemplo, para outras marcas que tenham que passar por este desafio, que é como é que se cria uma estratégia que pode ser uníssona relativamente aos diferentes mercados, mas depois que na prática nós temos que respeitar a cultura de cada mercado. Como é que isto se faz? Como é que se conjuga estes dois elementos? É difícil? É fácil? Nem sempre, nunca é fácil, não é? Não, mas eu acho que é um dos nossos grandes desafios, e isto pensando, estamos presentes em cerca de 30 países, o que significa que operamos em mais ou menos 90 aeroportos. Há aqui um grande desafio na gestão da marca, que é como é que nós somos consistentes, não é? Com tantos stakeholders a mexer na marca, a usá-la, a comunicá-la, como é que nós conseguimos garantir a consistência da marca, não só da marca, mas também do produto que estamos a oferecer à partida de todos estes pontos, não é? E não só no serviço que estamos a prestar,
a bordo, mas também nos restantes touchpoints da marca, não é? No serviço ao cliente, no site. Portanto, como é que garantimos que isto tudo funciona? Portanto, claro que tem que haver guidelines globais, e aqui entra a definição daquilo que é o posicionamento da marca e daquilo que nós entendemos que devem ser as linhas gerais da nossa comunicação e do nosso atendimento ao cliente. Um bocadinho quase os non-negotiables, não é? Mas depois, obviamente, nós sabemos que temos que nos adaptar a cada contexto se queremos ser relevantes, não é? Ter em conta as diferentes pessoas com quem estamos a falar, e lá está, temos clientes muito diferentes, com necessidades diferentes, que procuram tipos de experiências de viagens diferentes. Entra aqui aquela famosa frase do Think Global, Act Local, e isso é muito difícil de fazer, não é? Porque temos que ter um grande conhecimento do mercado onde estamos a comunicar e a atuar e a trabalhar. Mas acho que é isso que sem dúvida depois faz a diferença nas marcas, e temos algumas marcas a fazer isso muito bem, como é o caso de uma IKEA, como é o caso de uma McDonald's, que de facto têm as guidelines globais e que depois conseguem entender os contextos, as formas de falar e os temas que são relevantes para os seus públicos, e levar a estratégia de comunicação nesse sentido. E pronto, ainda hoje estava a falar com o nosso colega que gera os mercados de Itália e Alemanha, e são mercados muito diferentes mesmo dentro, e são países pequenos comparado com o Brasil, mas mesmo dentro de Itália ele a falar-nos que as pessoas procuram viagens completamente diferentes a partir do ponto em que estão a viajar. Se calhar a partir de Nápoles não querem saber de praia, mas estão a partir de Milão já vão olhar 2 vezes para a imagem que está a promover a praia em Portugal ou no Brasil ou nas ilhas. E portanto às vezes é um grande desafio nós querermos manter a consistência, mas ao mesmo tempo garantir que somos relevantes localmente. Isto é de facto muito interessante, porque obviamente com públicos dispersos por todo o mundo e por diferentes culturas, obviamente isto obriga-nos a, como disseste bem, querendo manter uma mesma estratégia base, em adaptarmos aquilo que é a nossa forma de comunicar aos diferentes modelos. E isto o tempo voa muito, não é um avião, mas também voa, e nós em termos de tempo estamos aqui já a chegar a uma fase mais final, e eu gostava de deixar um bocadinho este desafio, que é se nos consegues deixar um bocadinho da tua visão de quais é que são, como é que se faz este desafio de gerir uma marca nacional em termos internacionais, em contextos internacionais. Como é que nós conseguimos garantir que, quando se fala em TAP, pessoas que são internacionais em países muito diferentes associam imediatamente a marca a um determinado país, ou, como disseste, uma KPLM eu associar a um determinado país, ou como já houve muitas outras que entretanto já apareceram e desapareceram. Como é que isto se consegue fazer, seja na aviação ou noutras áreas? Como é que tu vês que isto seja uma estratégia interessante, poder associar uma determinada marca a um determinado país? Obviamente no Microsoft nós associamos aos Estados Unidos. Como é que isto se faz no mundo das marcas, na tua visão? Como é que nós conseguimos este eixo? Ora, eu acho que tem que haver muita consistência em tudo o que fazemos, não é? Ou seja, tudo o que nós fazemos tem que de alguma forma remeter para esta cultura, para aquilo que são os valores que nós identificamos como os valores do nosso país, e pronto, e realmente as marcas que estão muito associadas à cultura do seu próprio país de origem têm de fazê-lo em tudo. E eu dou mais uma vez o exemplo do IKEA, em que mesmo no atendimento ao cliente, nos e-mails ou nas mensagens, eles vão dizer-te olá em sueco. Portanto, esta consistência em tudo o que é comunicação e não apenas publicidade, eu acho que essa é a chave para trabalhar a percepção que a marca tem lá fora. Portanto, tudo o que tu fazes tem que estar alinhado com essa identidade, com esses valores, e a partir daí as pessoas que realmente começarem a associar o país à marca dessa forma. É de facto um mundo interessante. E agora, olhando aqui para uma visão tua mais profissional nesta matéria,
daquilo que tu sentes já deste período longo que vais estando ligado a uma determinada marca, mas obviamente já com a relação que vais mantendo seguramente com muitos profissionais e muitas outras marcas, qual é que é aquilo que tu gostavas de deixar como o teu melhor conselho ou o pior conselho que tu tenhas recebido, que já recebeste e gostavas de partilhar com outros profissionais para trabalhar este mundo das marcas, que é sempre um mundo muito desafiante? Se pudesses deixar o teu melhor conselho ou aquele que foi o pior para no fundo sair daqui com uma referência positiva de não acreditem nisto, se é que é possível nós chegarmos a estas visões. Olha, há uma piada que nós fazemos muito e que acredito que no mundo do marketing se faça muito, que tem a ver com quando começamos a imaginar uma campanha e aquilo que vamos fazer em torno da campanha, e de repente alguém diz já estás a ser muito marqueteira, porque ninguém vai reparar nisso, ninguém vai achar isso interessante ou vai reparar nessas coisas. E eu acho que às vezes nós acabamos por estar tão na nossa bolha, não é? Que nos esquecemos que o consumidor no seu dia-a-dia, o cliente no seu dia-a-dia, não está propriamente a olhar para o que as marcas fazem, não é? Nós vamos ver, porque somos de marketing, portanto vamos ver o que os outros vão fazer e vamos estar mais atentos, mas o consumidor final, isso vai-lhe passar ao lado. E portanto só se nós tivermos uma mensagem mesmo relevante para ele, é que ele vai prestar atenção e vai parar e vai ler. E, portanto, sempre que possível, eu tento focar-me e pensar nisso e pensar de que forma é que eu vou captar a atenção dele e dar-lhe uma informação que é realmente útil e que é realmente relevante, e que não é só mostrar que a marca está a fazer uma certa coisa, mas que para o resto das pessoas, se calhar, isso não tem tanto interesse, não é? Portanto, vou focar aqui na relevância. Para terminarmos, aqui uma nova sugestão que te vou pedir, que é, pela experiência que tens, liderando aqui uma das marcas de dimensão também internacional, que conselho é que tu também gostavas e poderias deixar exatamente para estes profissionais? Quando nós precisamos conquistar mercados internacionais, como é que se deve fazer? Quais são os aspectos centrais? Quais é que são as estratégias mais importantes? Já falámos, obviamente, da necessidade de nós irmos adaptando, obviamente, a cada cultura, independentemente de não largarmos a nossa base de origem. Mas se tu pudesses deixar aqui também alguma sugestão para este panorama internacional, o que é que tu gostavas de deixar? Vale a pena arriscar, fazer diferente? Como é que tu sentes todo este mundo da internacionalização de muitas marcas? Olha, aqui pego um bocadinho naquela frase que estavas a dizer do se formos apenas mais um, seremos apenas... seremos um a mais. Seremos um a mais, e eu acho que é muito por aí, não é? Quer dizer, se vamos apenas oferecer mais uma coisa que vai adicionar a outras tantas que já existem, é difícil destacarmos, não é? Portanto, é tentar perceber aqui o que é que falta realmente em certo mercado e que vai fazer a diferença eu entrar ou não nesse mercado para vender o meu produto. Claro que depois, obviamente, há situações de sorte, de repente, por alguma razão, alguém dar visibilidade a isso. E lembro-me de ouvir uma conferência acho que era do CEO da Veja, dos ténis, e ele dizer que por causa de uma fotografia da Kate Middleton, que estava a usar os ténis dele, acho que foi isso, de repente os ténis tiveram uma visibilidade gigante e, portanto, às vezes estas coisas acontecem. Ele não pagou para a Kate usar os ténis, ela usou espontaneamente, mas às vezes entram aqui estes golpes de sorte que acabam por trazer aqui uma marca e dar-lhe imensa visibilidade fora do seu mercado. Ou seja, na verdade é um bocadinho aquela ideia como o Euromilhões, não é? À segunda ganhamos todos, difícil é à sexta saber se apostamos ou não. Efetivamente nós estamos aqui a chegar ao nosso final desta nossa conversa. Efetivamente foi interessante perceber aqui algumas visões, ou seja, nomeadamente questões como a questão da hospitalidade, de que independentemente de eu poder estar a interagir com pessoas internacionais, o poder
poder manter algumas das referências da nossa cultura são aspectos importantes, porque acabam por atrair também as pessoas, e a TAP obviamente é um bom exemplo disso. Manter este conceito de coerência e de consistência, apesar de nós obviamente termos que nos adaptar aos diferentes mercados, é obviamente uma mensagem também muito interessante que tu deixas. Obviamente tem a ver com a identidade e com os valores da marca, mas a capacidade que nós temos que ter de nos adaptarmos, obviamente. Uma mensagem interessante que tem a ver com essa que tu chamaste a bolha marketeer, no fundo, de nós, mesmo quando queremos fazer mensagem, às vezes devemos correr esse risco, não é? Portanto, a forma como captamos a atenção das pessoas tem que se adaptar a cada um dos contextos onde nós estamos, e obviamente falamos aqui de uma mensagem que é obviamente também importante, de uma escola onde chegámos à conclusão que ambos estudámos, de que se formos só mais um, seremos um a mais, e portanto obviamente é uma mensagem importante também a deixar às marcas e ao desafio que as próprias marcas devem abordar. E portanto, Mónica, agradecer-te obviamente a disponibilidade para falarmos sobre isto. Poderíamos continuar aqui durante muito tempo, porque há aqui temas... Passou muito rápido. Passa num instante, passa efetivamente num instante. E portanto, agradecer também às pessoas que nos estiveram a ouvir. Portanto, estamos neste momento a chegar ao fim do episódio, deste primeiro episódio da segunda temporada. Estaremos de volta na próxima semana. Não se esqueçam obviamente de ouvir o episódio no site, no podcast da RFM e nas restantes plataformas onde vai estar disponível. Mónica, muito obrigado. Obrigada. É ótimo ter esta inspiração sempre para podermos partilhar com estas pessoas que nos ouvem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado e até para a semana. Super Talks By Super Brands.